Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e seja muito bem-vindo a esse vídeo de dica. Na dica de hoje, eu queria mostrar para vocês como que a gente pode construir um pattern que é muito utilizado no jQuery, tá? Ele não é um pattern que muita gente gosta, tal, mas ele é um pattern bastante interessante e a gente vai construir um aqui só para vocês terem uma ideia de como que a gente pode fazer, tá? Então, eu acho bastante interessante a gente construir esse tipo de coisa para a gente conseguir entender os pormenores da linguagem que está ali por trás. Esse pattern também pode ser utilizado em outras linguagens sem ser o JavaScript exatamente, tá? Então, também é aplicado em outras linguagens. Eu acho interessante porque, pelo menos eu conheço mais ele pelo jQuery em si, tá? Mas uma coisa que é bastante bacana é o seguinte, em jQuery a gente pode fazer o seguinte, ó, sei lá, por exemplo, eu posso pegar um botão, e depois trocar um atributo dele. Aí depois eu posso trocar um CSS dele, eu não lembro mais se é CSS, mas acho que é. Aí depois eu posso colocar um clique nele. Então isso a gente chama de chainability, né? Então essa possibilidade de a gente encadear coisas relacionadas a um elemento. Então isso é bastante bacana, tá? E assim, isso para o JavaScript fica bastante interessante o código, né? Então a gente acaba tendo uma visão bastante diferente aqui do código que fica bastante interessante. Então olha só, como que a gente pode ter um comportamento semelhante a esse? Para demonstrar isso para vocês, a gente vai criar uma calculadora, tá? Então, const calculadora, tá? Essa também é uma das formas de fazer, tá? Então a gente tem um zilhão aí de fazer, maneiras de fazer, tá? E aí o que eu vou fazer? Initial value, vou utilizar aqui, já do ES6, o valor padrão aqui dentro, tá? Então o padrão dessa calculadora é começar com 0. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, ele é uma arrow function, e dentro dessa arrow function eu vou construir um objeto aqui dentro, tá? E esse objeto ele vai ter algumas coisas aqui, né? Então, por exemplo, um total que vai começar com initial, tá? Então ele vai começar aqui com o valor inicial. Depois disso, a gente vai ter algumas operações que a gente pode ter. Então, soma, tá? Então a gente pode somar um número nele, e aí vai ser uma outra arrow function aqui. A gente pode subtrair, e aí vai ter um outro número aqui, e aqui uma arrow function. A gente pode dividir, divide, não. Ou a gente pode multiplicar. E aqui num também. Então a gente tem um objeto que é a calculadora em si, onde a gente pode fazer tudo isso. Se a gente não tivesse utilizado a arrow function, o que a gente poderia fazer? A gente poderia utilizar uma função e utilizar o this aqui dentro, tá? O this. Então ele vai gerenciar a própria instância. Nesse caso aqui, a gente está utilizando um objeto dentro do escopo aqui da arrow function para manter esse estado, tá? Então a gente está fazendo um pouquinho diferente aqui. E aí o que acontece? Eu consigo vir aqui e retornar esse objeto, tá? Mas até agora a gente não tem ainda essa possibilidade de fazer esse chain, né? De possibilidade de eu chamar o método add, depois o sub, depois o div, depois o multi, tudo junto, né? Tudo em sequência, aliás. O que permite a gente fazer isso é o seguinte, dentro desse método, que agora é uma outra arrow function aqui, o que a gente vai fazer? obj.total mais igual, por exemplo, num. E aí eu retorno obj. E aí na subtração, obj.total menos igual num. E aí eu retorno obj. Olha só o fato de eu retornar o obj, olha o que eu consigo fazer. Calculadora, ponto, add 10, ponto, sub 5, e eu já consigo saber qual é o retorno desse cara. Uma outra coisa que a gente pode fazer também que é legal, tem um out aqui, né, que simplesmente console.log total. Obj total. Tá, então, e aí eu posso vir aqui, ponto .out, e a gente pode ver node chain, então total 5, vamos ver se está certo.
somei 10 a 0, então dá 10, menos 5, 5. Legal. Então, olha só, a ideia do Chainability, né, então do jQuery ali com esse código, é toda operação que ele faz, ele retorna o próprio objeto. Tá? Então aqui no console também seria legal a gente retornar o próprio OBJ. Tá? Então, só para que a gente consiga também aqui chamar, então a gente pode chamar um out, depois fazer um outro teste aqui, de 3.out. Tá? Então, só para a gente conseguir. Então ele sai 5 e depois ele adicionou 3. Então, olha só que legal. E faz muito, o que eu acho legal, isso faz muito sentido para o jQuery, né? Então a gente muda, a gente altera o HTML de forma imperativa, né? Então isso faz bastante sentido para o jQuery ali. A gente consegue, com um pouquinho de esforço, tá? Um pouquinho de trabalho aqui, a gente consegue transformar isso aqui em função pura, e aí a gente consegue deixar ele um pouquinho mais com características de funcional, para que a gente consiga testar esses métodos de uma maneira mais interessante ali, tá? Então, fazer isso aqui de forma imutável. Então ele recebe um objeto e retorna um outro objeto aqui. Tá? Então também dá para fazer isso tranquilamente. Tá? Pessoal, mas isso é bastante poderoso. Tá? Então a gente pode compor uma funcionalidade dessa forma. Tá? Aqui eu não estou dizendo se é melhor ou pior. Tá? Eu só estou desconstruindo uma forma como é utilizado aqui no jQuery e como que a gente pode reconstruir esse mesmo comportamento. Tá? Onde a gente chama um método, depois ele vai retornar o mesmo objeto, a gente pode ir aplicando várias mutações ou alterando esse próprio objeto aqui, tá? Só para a gente reconstruir isso aqui, que é uma abordagem bastante interessante, tá? Pessoal, então o segredo dessa forma, né, o Chainability aqui, é o que? A gente sempre, a cada método, retornar o próprio objeto, tá? Só recapitulando, como eu utilizei Arrow Function aqui, eu preciso manter esse OBJ dentro do escopo da Arrow Function. Se eu for fazer com function, né, então se eu for fazer uma função, const calc, se eu for fazer com função, eu posso fazer utilizando this, tá? Então eu posso retornar sempre o this, não tem problema, tá? Bom, pessoal, é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, tá? Clica no sininho para receber sempre nossas últimas novidades. Além disso, a gente está no Instagram, no Facebook e no Twitter como Dev Pleno. Me procurem lá no Twitter também como Túlio Faria. E entre em devpleno.com, cadastre o seu e-mail lá que a gente manda sempre nossas últimas novidades para vocês, tá? Então a gente manda um resumo semanal aí para vocês através do e-mail, tá? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta aqui embaixo. Eu gosto bastante de desconstruir também um pouquinho dessas funcionalidades que estão presentes em vários frameworks e que são muito famosos, porque eu acho que é bacana a gente entender como que eles podem ser construídos, tá? E isso às vezes dá alguma luz pra gente quando a gente está construindo uma outra coisa que não tem nada a ver com isso, né? Então assim, acaba gerando insights pra gente resolver outros problemas, tá bom? Bom pessoal, é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!